Qual a diferença entre economia e administração? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são as minhas dicas de economia. Vamos lá? Vamos inicialmente pontuar algumas questões introdutórias que me parecem fundamentais para que a diferença entre economia e administração fique claro. Primeiro, tanto economia como administração, atualmente, são duas sub-áreas, né, enfim, da ciência, que estão dentro das chamadas ciências sociais aplicadas. Inclusive, dentro dessa divisão das chamadas áreas do conhecimento, e aí os contadores, por exemplo, vão ficar muito chateados, por exemplo, as ciências contábeis é uma área dentro da administração. Então, economia e administração são duas sub-áreas da área do conhecimento de ciências sociais aplicadas. A primeira questão que me parece fundamental é deixar claro que economia e administração não significam a mesma coisa. Ou seja, são sub-áreas do conhecimento que podem até se complementar, mas possuem objetos de estudo que são diferentes, métodos de análise e investigação que são diferentes. Enfim, são ciências diferentes, ainda que possam se complementar em algum determinado momento ou em algum tipo de estudo. Historicamente, aí os administradores aqui vão ficar chateados, mas historicamente os registros provam que a economia ela surgiu primeiro do que a administração como uma ciência. Isso nós estamos falando em termos teóricos e em termos metodológicos. Então, se a gente for recorrer a fatos históricos, Adam Smith, que é considerado o pai da economia, o seu primeiro escrito formal é de 1776. Enquanto o primeiro escrito do chamado pai da administração, que é, por exemplo, Taylor, um dos, o primeiro escrito dele, que é Chop Management, é de 1903. Então, esse é um fato histórico que precisa ser considerado. Vamos ver agora, de fato, o que é economia e o que é administração. Bem, vamos iniciar aí pontuando o que é a economia para depois diferenciarmos com a análise do que é a administração. Então, o pai da economia, se você for aí nos principais manuais de economia, você vai ver que Adam Smith, o escocês Adam Smith, ele é considerado o formulador do primeiro manual de economia, que é A Riqueza das Nações, um livro que foi publicado por volta aí de 1776 na Inglaterra. E os primeiros considerados economistas tinham por objeto de estudo, nesses primeiros escritos, analisar a divisão do trabalho, analisar a produção, analisar o comércio internacional que começava a surgir na Inglaterra, exportando produtos têxteis e também importando outros produtos da Europa continental, análises sobre questões sobre o Estado. Então, durante muito tempo, o termo correto para se chamar economia era de economia política. E tinha muito uma visão micro. É a partir dos anos 30, 1930, que Keynes, outro importante economista do século XX, ele fundou uma visão macro, que é essa preocupação com a macroeconomia, com a economia nacional. E no século XX ganha força também, juntamente com essa perspectiva de que o economista ele tem uma visão macro, uma visão do ecossistema econômico, ele não olha só a árvore, ele olha o bosque, ganha força também com a financiarização natural das economias e, consequentemente, inclusive, finanças, né, a economia financeira, passa a ser também um objeto de estudo dos economistas. Portanto, acho que é fundamental deixar desenhado a seguinte perspectiva. A economia
ela tem como áreas de estudo questões técnicas no campo micro. Então, o economista ele estuda firma, ele estuda produção, ele estuda custo, ele estuda também consumidor, mas ele estuda de um ponto de vista técnico. E os economistas estudam também do ponto de vista técnico e também do ponto de vista político no campo macro. Por isso que nós temos as chamadas políticas econômicas. Então, no campo macro, além de estudar como se forma uma dívida pública, como o Estado pode se financiar do ponto de vista técnico, surgem também na economia as discussões acerca das visões ideológicas no campo econômico. Então, um governante pode ter um viés econômico para gastar mais, outro para gastar menos. Ainda que os dois possam ter respaldo técnico, é importante entender como se formam, como se estabelecem essas ideologias. Então, para deixar claro, a economia ela estuda o micro e ela estuda o macro. Só que no campo micro, que seria o campo muito mais da administração, nós economistas nos dedicamos muito mais a questões técnicas, que nós vamos ver agora, falando de administração, os administradores eles trabalham com outras questões ligadas ao campo micro. Já a subárea administração teve como pais fundadores, os manuais de administração colocam não só o Frederick Taylor, mas o Henry Fayol como os chamados pais da administração. E eles vão estabelecer escritos aí a partir de 1900, ou seja, os primeiros escritos formais, os primeiros escritos científicos no campo administrativo, eles são datados aí do começo do século XX. E nesse sentido, a administração ela vai nascer, ou seja, ela vai ganhar força com a consolidação dos métodos de produção em escala que a Revolução Industrial produz. Ou seja, antes da Revolução Industrial, as firmas eram estruturas rudimentares. A partir da Revolução Industrial, então uma fábrica têxtil, ela ganha uma dimensão gigantesca e precisa agora ter métodos não só de produção, mas métodos também de gestão. Então, os primeiros escritos no campo da administração, eles vão focar muito produção, produtividade, tempos e movimentos, gestão industrial, ou seja, na grande maioria eram engenheiros que se preocupavam com as questões de gestão. Neste mesmo século XX, ou seja, a administração é uma ciência que em 100 anos evoluiu de maneira monstruosa. O que acontece? A partir do século XX, aí, vamos botar aí, dos anos 70 para cá, a administração fortaleceu os estudos para dentro das empresas, ou seja, as firmas privadas ganharam uma importância monstruosa nas sociedades capitalistas e passaram também a focar nos estudos setoriais. E aí a administração se fragmentou em várias especialidades que fazem com que o estudo da administração, ou seja, o estudo de dentro do negócio produtivo, se tornem estudos complexos. Por exemplo, o estudo do marketing, dos recursos humanos, as finanças, contabilidade, logística e assim por diante. Portanto, a grande diferença, na minha opinião, entre economia e administração é que os administradores eles se tornaram peritos em fazer estudos técnicos e políticos no campo micro, no campo da unidade produtiva, ou seja, o administrador ele estuda a unidade produtiva ou outras organizações, porque a administração hoje ela não está restrita apenas à gestão de uma empresa produtiva. Ela pode fazer a gestão de uma associação, de uma ONG, pode fazer a gestão de uma estrutura do Estado, portanto você tem a administração pública. Mas veja, os administradores eles se especializaram em estudos para dentro. Ainda que alguns façam os estudos setoriais,
A diferença aqui em relação à economia é que nós, economistas, quando falamos do campo micro, nós estamos sempre restritos a questões técnicas. Por exemplo, economistas fazem estudos de custos, mas os economistas não se dedicam ao estudo da gestão dos custos ou ao estudo de como estratégias de gestão, por exemplo, de recursos humanos, podem motivar funcionários e como esses funcionários motivados podem reduzir custos. Nós, economistas, não fazemos isso. Os administradores fazem isso, ou seja, uma decisão tomada pelos recursos humanos, uma determinada política de formação e de colaboração dentro de uma determinada atividade produtiva pode gerar um impacto nos custos que não tem nada a ver com questão técnica. Ok? Então, eu acho que essa é a grande diferença que a gente pode pontuar. E os administradores também vão ficar chateados, mas eles não têm um domínio muito claro das questões macro. Por isso que é muito comum na administração você ver, por exemplo, debates e discussões sobre questões da meritocracia, do empreendedorismo, ou seja, das competências internas. Mas nós, economistas, quando, por exemplo, nos deparamos com uma crise, vamos colocar posto que o seguinte: ninguém vai ter méritos se você tem uma economia em ruínas. Portanto, não basta ter competências internas, você precisa olhar o cenário externo, ou seja, o exemplo, ou seja, o administrador ele se especializou na compreensão das árvores, das plantas, dos animais. Nós, economistas, nos dedicamos muito mais, ainda que nos dediquemos também ao campo micro, mas nos dedicamos muito mais à compreensão do ecossistema econômico do bosque como um todo, com o objetivo de compreender como essas forças micro se relacionam dentro desse ambiente que precisa de decisões que são decisões coletivas e não decisões individuais. Então, me parece que essas são algumas conceituações que podem ajudar a compreender quais são as diferenças ou qual é a principal diferença entre o campo de estudo econômico e o campo de estudo administrativo. É isso. Inscreva-se no meu canal, ative o lembrete das notificações, curta, compartilhe com seus amigos e conhecidos e, se possível, deixe um comentário. Muito obrigado e até a próxima!